Olá, que tal? Soy Marcelo Rodríguez de Hazte Libre. ¿Te da miedo la desaprobación? La desaprobación es un sentimiento bastante molesto, ¿verdad? Pues sí, muchas veces una de las cosas que acostumbra relacionarse con la desaprobación es la bondad. ¿Cómo puede ser que la bondad tiene relación con la desaprobación? Pues sí, parezca mentira o no. Muchas veces las personas que son buenas son personas que acostumbran tener una preocupación por el bienestar de los demás, personas que suelen ser empáticas, personas que suelen estar siempre preocupadas o ocupadas em antecipar, preocupadas antecipando problemas de los demás, ou ocupadas em cuidar de los demás, suelen ser as pessoas que mais medo a la desaprobação suelen ter. Por que ocorre isso? Em primeiro lugar, a desaprovação é algo realmente molesto. Todos nós nos gusta ser aprovados. A desaprovação está muitas vezes ocultando uma necessidade muito grande da pessoa de sentir-se valorada. E a valoração é algo que é tão relativo. Algumas pessoas se sentem valoradas quando se esforçam, outras se sentem valoradas quando fazem pouco esforço. Isso é tão relativo. Então, a desaprovação é uma ação, uma atitude que uno busca evitar a todas custas. De hecho, a pessoa pode viver com medo a ser desaprovada. E algumas vezes o medo à desaprovação pode ser que uma pessoa haga esforços, sacrifícios, percam coisas que até mesmo chegam a ser de valor para a sua própria vida, mas todo isso com medo a ser desaprovado. Muitas vezes sair com amigos e quando te perguntam a tua opinião sobre o que queres comer, dizes que qualquer coisa serve, mas em verdade, há vezes que aceita coisas que não te gustam, mas o medo a ser desaprovado é tão grande que prefires aceitar coisas que nem realmente te ressonam. Algumas vezes também uno pode esconder sua própria opinião por medo a ser desaprovado. De hecho, uma das pessoas mais bem vistas socialmente são as que nunca dão sua própria opinião. Então, a desaprovação é algo que pode estar como uma sombra que se oculta detrás de uma atitude que podemos dizer bondade. De hecho, as pessoas que têm medo à desaprovação solem ser pessoas boas. A bondade escondendo-se detrás de querer hacer bem a los demás. Pero há uma diferença muito grande de querer hacer bem a los demás por medo a ser desaprovado ou por la necessidade de aprovar-se, a quando queres hacer bem a los demás porque tienes algo que aportar. Então, muitas vezes essa necessidade de aprovação e esse medo à desaprovação pode estar ocultando alguns patrões que muitas vezes a pessoa se esforça em melhorar. Pero há um patrão de medo à desaprovação, há um patrão de necessidade de aprovação que é mais forte que a própria lógica. Vemos isso na própria cotidianidade, isso pode ser no trabalho, não? Muitas vezes o medo a ser desaprovado por el jefe ou o medo a ser criticado hace que a pessoa tenha uma capacidade imensa, pero não tem a iniciativa de dizer o que pensa ou o que sente. Ou muitas vezes não tem a iniciativa de aportar a ideia que pode ser sumamente criativa. Algumas vezes o medo à desaprovação faz que a pessoa aceite situações que são sumamente nocivas, como pode ser uma relação, aceitar algumas vezes atitudes ou algumas vezes aceitar formas de ser tratado por medo a ser desaprovado. Pode ocorrer também com os padres, não? Na própria infância, muitas vezes, quando um era jovem, dizia, bom, eu prefiro não dizer nada, que total não me vão escutar. Mas, em verdade, não era isso. O medo a ser desaprovado, que se sentir juzgado, era muito grande. E que mais tem que ver todo isso? Há um fator que é muito marcado, que nós temos uma necessidade de aprovação. E essa aprovação, existem duas formas de aprovação. Existe a aprovação interna e a aprovação externa. Nós somos seres humanos que vivimos socialmente. De hecho, é muito necessário eu me sentir aprovado por el entorno onde eu convivo. Pero também é necessário que eu aprenda a ter uma relação adequada com a desaprovação. Muitas vezes o medo à desaprovação solamente faz referência à necessidade de estar sendo protegido. Então, o que é a aprovação?
La aprovación interna es cuando yo reconozco mis fallos y también mis capacidades. Y todos tenemos fallos y tenemos capacidades. De hecho, lo que hace que nuestras capacidades sean mejores es porque tenemos fallos, porque si no tuviéramos fallos no buscaríamos mejorar nuestras capacidades. Y lo que te hace también que las capacidades tengan valor es porque tenemos fallos, porque las capacidades es lo que nos ayuda a salir de los fallos. Por lo tanto, todos tenemos. Por lo tanto, la aprobación interna es cuando yo me reconozco dentro de esa dicotomía de tengo defeitos y tengo calidades, ¿no? Entonces tengo que aprobar tanto mis defeitos como mis calidades. Cuando yo no reconozco mis defeitos o tengo miedo de expresarlos, lo que estoy haciendo es a toda costa que las personas vean solo mi calidad. Pero el problema es que cuando no hago eso internamente, entonces yo no voy a conseguir estar conmigo. ¿Por qué? Porque es necesario que yo acepte todas mis versiones, ¿no? Entonces la aprobación externa, ella va a tener mucho más protagonismo cuando no se hace una aprobación interna. E a aprovação interna, grande parte das vezes, passa por chegar à conclusão de dizer, eu sou assim. Não? Quantas vezes eu sou assim. Muitas vezes eu dizia a meu padre, mira papá, tienes que tener em conta porque isso, como lo has dicho, como has hecho, não está bem. Eu sou assim. Então, por quê? Por quê? Porque se estou aprovando que sou assim, não me aprova. Porque realmente há uma diferença de aprovar lo que yo realmente soy, tanto negativo como positivamente, a justificarme. Entonces, la aprobación interna no es solamente que yo se lo diga, yo soy así. No, la aprobación interna está en que yo reconozca si tengo dificultad de poner límite en mí mismo o si tengo dificultad de aceptar mis fallos, ¿no? Entonces la aprobación interna es reconocer realmente lo que es que yo estoy haciendo. Yo me pongo límite. Yo soy capaz de poner límite en determinadas situaciones. Yo soy capaz de aceptar de mí mismo que yo tengo fallos y darme una incondicionalidad. Entonces la aprobación interna es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no a necesidad de aprobación externa va a aumentar grandemente. ¿Por qué? Porque internamente no se está dando. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en situaciones que algunas veces simples, ¿no? Ocasiones simples como cuando te piden tu propia opinión sobre un hecho que está ocurriendo y uno tiene miedo de decir. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Ese miedo es el miedo de la desaprobación, pero el miedo de desaprobación está escondiendo detrás una necesidad de aprobación. Otro factor importante a tener en cuenta es que la necesidad de aprobación es natural en todo ser humano, ¿vale? De hecho, uno que diga, no, yo no necesito, realmente no es verdad. Para que algo exista y algo realmente tenga significado, nosotros necesitamos aprobación de otras personas. Pero es muy diferente cuando esa aprobación pasa a tener un protagonismo, digamos, excesivo dentro de mí. Quer decir que si yo no me aprovo, estoy necesitando que me dé la aprobación, entonces paso a tener una necesidad. Porque todos nosotros tenemos desequilibrios por exceso o por falta. Es decir, si yo tengo exceso de aprobación de mis fallos, pero no tengo la capacidad de reconocer mis capacidades para trabajar mis fallos, entonces puedo pecar de narcisista, ¿no? En cambio, si yo tengo la necesidad externa excesiva, ¿no? Nesse caso, por ejemplo, puedo pecar por dependente, porque dependo, de hecho dependo de la aprobación y tengo miedo de la desaprobación. Entonces todos nosotros podemos tener desequilibrio por exceso o por falta, pero la cosa pasa por, yo tengo que reconocer cuáles son las situaciones cotidianas que algunas veces yo dejo de decir por miedo a ser desaprobado. Puede ser quizá una idea en el trabajo, algunas veces sobre una forma que yo tengo de pensar sobre lo que está ocurriendo, pero ese miedo a ser desaprobado no está siendo permitido por uno mismo, o no reconocimiento de mis fallos. Entonces, cuando uno oculta sus fallos, tiene miedo a expresar sus fallos, o hasta mesmo pedir ajuda, lo que uno está haciendo es desaprobándose a sí mismo. Y la desaprobación de sí mismo va a haber una necesidad de aprobación externa y a la vez un miedo a la desaprobación externa, porque si yo solo, la única fuente que tengo para sentirme que yo realmente tengo valor es externa, porque la interna no la tengo aprobada, entonces claro, voy a tener mucho miedo a ser desaprobado. En la Kabbalah, por ejemplo, tiene una frase que me gusta muchísimo que dice que el mal
es el bien en posición incorrecta. El mal es el bien en posición incorrecta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un ejemplo muy figurativo, que quiere decir, si tú sales a la calle ahora mismo y ves 4 chicos rompiendo el coche, tú vas a decir, que mal estão sendo esses chicos rompendo esse coche. Em cambio, se tu corres esses 4 chicos e vês esses mesmos 4 chicos dentro de um desguace, desmontando um coche, tu diz, que bem estão fazendo esses chicos. Então, é a mesma energia posta em um lugar diferente. Lo mesmo ocorre quando não ponemos a energia onde temos que poner. Se eu não pongo a energia interna em aprovar, vale? Nesse caso, mis defeitos, e aprovar também mis qualidades, se eu quero só aprovar mis qualidades e não quero aprovar mis defeitos para melhorá-los, claro, não é para justificá-los, eu não vou estar usando uma energia de forma inadequada. Por quê? Porque ao não poner a energia no lugar adequado, quizá eu vou pensar que estou fazendo bem, pelo resultado não é adequado. ¿Sí? Então, a desaprovação acaba sendo uma grande oportunidade de saber que se a ti te passa, seja em tu família, seja em trabalho, seja em situações cotidianas, estás tendo uma oportunidade fantástica de poder poner uma energia adequada em reconhecer quais são tus defeitos que quizá têm muita dificuldade de tu mesmo reconhecê-lo. Ou muitas vezes uma necessidade grande que as pessoas vejam tus qualidades porque os defeitos te estão ahogando. ¿Sí? Então, se te ha passado situações de desaprovação, por exemplo, com um projeto que tu estás apresentando, com uma ideia que consideras perfeita, revisa um pouco como relacionas com tus defeitos. Porque muitas vezes esse excesso de necessidade de ser aprovado também está um pouco com a pouca importância que damos em nossos defeitos e solamente nos centramos em querer transmitir nossas qualidades. Os digo porque a mim personalmente já me havia passado e não quer dizer que eu estou isento disso, mas sim é super oportuno quando nós nos damos conta que a incomodidade yace grandes oportunidades. Então, ter essa capacidade de dar um pouco de amor incondicional a si mesmo delante de um defeito. A mim me gusta sempre dizer que estamos debaixo do céu, em cima da terra. Se estamos aqui, somos imperfeitos. Se estamos debaixo do céu, em cima da terra, somos imperfeitos. Os que estão perfeitos já estão debaixo da terra. Então, se nós outros estamos aqui para descobrir nossos defeitos, e os defeitos estão justamente para ser um terreno perfeito para nosso crescimento. De hecho, se estás escutando esse vídeo é porque tienes uma necessidade, tienes um desejo, e que esse desejo é uma energia que queres pôr no lugar adequado, ok? Espero então tus comentários e se tienes algum tipo de experiência sobre a desaprovação, estarei super contente de poder receber um relato ou simplesmente uma ideia que pode ser de inspiração também para outras pessoas. Pois muitíssimas graças, até o próximo vídeo e tchau!